Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Daiane e sim, eu estou grávida e da minha terceira gestação e eu tenho transtorno bipolar tipo 2. Então eu tenho muitos assuntos aqui para contar para vocês sobre esta gestação nesse diário de gravidez. Eu vou começar falando como que foi a descoberta dessa gestação. Eu não estava planejando, né? Eu já tenho uma filha de 1 ano e 8 meses e a minha ideia era que quando ela fizesse 2 anos a gente ia começar a pensar no assunto. E também eu já teria ficado um bom tempo estabilizada, então eu já ia começar a pensar nos medicamentos se iria fazer alguma mudança para eu poder tentar engravidar ou se ia continuar do mesmo jeito, já ia começar a planejar, mas isso a partir do final do ano. Só que acabou vindo antes da gestação. Eu faço uso do método Billings, né, porque o anticoncepcional geralmente não dá para tomar junto com os remédios psiquiátricos e eu também não sou adepta ao anticoncepcional. Eu deixei passar alguma coisa, não sei direito ainda o que aconteceu, então essa gravidez acabou vindo. Foi assim, a minha menstruação atrasou e eu esperei assim 2 dias, fiz o teste de farmácia e deu positivo e eu não acreditei que tinha dado positivo. Eu fiquei muito feliz na hora porque eu realmente desejava, né, ter uma segunda gestação, mesmo não sendo o momento que eu queria, mas assim, é o segundo filho, né? Então eu fiquei muito emocionada e ao mesmo tempo muito surpresa. Então, como eu sou bipolar e estava tomando muitos medicamentos, a primeira coisa que eu fiz foi ir na emergência com o psiquiatra para poder contar que eu tinha dado positivo o teste de gravidez. E o que eu ia fazer, né, já que eu estava tomando tantos medicamentos. Eu estava tomando Latuda, o lítio e a quetiapina. Latuda e lítio, principalmente o lítio, são remédios que não podem ser usados na gestação nos primeiros 3 meses. Então, imagina a minha preocupação, né? Eu nem sabia de quanto tempo eu estava, então logo foi feita alterações. A médica retirou o Latuda, retirou o lítio e eu fiquei somente com a quetiapina. E segui a minha vida, no sentido de fazer o que precisava fazer. Fui atrás de marcar obstetra, fazer exames e tudo isso acabou me sobrecarregando bastante. Eu fiquei com bastante compromissos e muita coisa na minha cabeça para eu poder pensar. Então naquela semana que eu descobri, ao mesmo tempo que foi feliz e uma surpresa, eu fiquei bem cansada, eu fiquei estressada, foi difícil, né? Mas aos poucos, como eu fui me organizando melhor e aos poucos foi diminuindo os compromissos, eu fui começando a ficar bem de volta. E então eu tive a minha consulta com o meu psiquiatra mesmo, que eu faço acompanhamento, e ele falou, né, que o procedimento que a psiquiatra tinha feito era o correto, era o que ele iria fazer mesmo, e ele aumentou a dose da quetiapina. Eu estava com 300 e agora eu estou tomando 400 miligramas. E pelo fato de ter aumentado essa quetiapina, aumentou também o meu sono. Só que graças a Deus foi só alguns dias, então alguns dias eu fiquei morrendo de sono, principalmente na hora do almoço eu não aguentava de sono, mas durou apenas alguns dias e depois passou. Também eu tive um pouco de tristeza, eu acordava meio triste, meio deprimida, mas também durou somente alguns dias e depois passou. E hoje eu me encontro normal, bem estabilizada. Então, sobre essa questão da quetiapina, né, sobre tomar ou não tomar remédio na gestação. Na minha primeira gestação, eu tomava um antidepressivo e eu estava bem deprimida, eu estava bem estressada e parece que o antidepressivo talvez não funcionava muito porque realmente o meu humor estava bem difícil de lidar. Já na segunda gestação, eu fiquei sem os medicamentos até o 6º mês e eu fiquei bem. Não houve necessidade de tomar medicamento, mas no 6º mês eu voltei a tomar o lítio, porque depois de um tempo maior de gravidez você pode tomar o lítio. E eu tomei até algumas semanas antes de parir, porque eu queria amamentar e daí eu também fiquei sem medicamento. E pelo fato de eu ter ficado sem medicamento, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, era pra eu ter voltado logo, eu demorei pra voltar, eu acabei tendo crises muito fortes, que me levaram até a tentativa de suicídio e a internação. E pra eu sair disso foi difícil, eu tomei vários medicamentos, foi várias mudanças, até que um dia eu saí da internação e passou alguns meses eu realmente fiquei bem estabilizada. Como foi muito difícil de sair de todas aquelas crises, como eu tive umas crises muito fortes como eu nunca tinha tido antes, eu tenho muito receio, muito medo de ficar sem a medicação agora, porque eu fico pensando, e se dessa vez eu tentar ficar sem a medicação, e se eu não ficar bem, e se eu tiver crises iguais àquelas que eu tive no ano passado, que me levaram na internação, ou se eu tenho crises piores ainda, como que eu vou resolver elas? Porque da outra vez eu resolvi com internação, com um monte de remédio, e agora estando grávida, se eu caio numa dessas crises, pra resolver vai ser muito mais difícil, porque tem vários remédios que eu não posso tomar, então iria ser muito mais complicado. Então eu optei
optei por continuar mesmo tomando a quetiapina, né? Na verdade foi a decisão do psiquiatra, mas a gente é livre, né, para poder escolher. Dizem que o risco é muito pequeno de ultrapassar a placenta. Falam até que o risco de ficar sem é um risco maior, né? Eu não penso assim, eu não acho que ter crises numa gestação é mais grave do que o remédio, por exemplo, ultrapassar a placenta e chegar ao bebê. Eu acho que a questão do bebê é muito mais grave. Só que eu não quero arriscar ter crises muito complicadas que também vão ser perigosas para a gestação. Imagina se eu tô lá naquela crise de volta com muitos pensamentos suicidas, crises de nervoso, de grito. Numa gestação pode acontecer alguma coisa, né? Perder o bebê, coisa nesse sentido. Então eu optei por continuar a quetiapina para que eu possa manter o meu humor estável, para que eu possa ter uma gestação mais tranquila. Então eu planejo continuar tomando o remédio. Até então eu não penso em parar como eu fiz da outra vez. Só se, sei lá, se eu estiver muito bem, então talvez possa ter essa possibilidade, mas eu acredito que eu vou continuar com os medicamentos. Então eu planejo isso. Para amamentação eu penso em talvez amamentar tomando o remédio também, pensando qual remédio que pode, né? Assim como a quetiapina pode na gestação, também tem remédios que podem na amamentação. Então também mais pra frente quero planejar alguma coisa nesse sentido para poder amamentar e continuar tomando medicamento. Mas ainda é uma decisão assim que ainda tem muito tempo para se pensar. E sobre o obstetra, da outra vez eu fui encaminhada para equipe de alto risco, porque é considerado, né, a gravidez com transtorno bipolar uma gravidez de alto risco, devido às crises que a gestante pode ter, principalmente com essa questão de ideação suicida. Essas coisas fazem com que a gravidez seja considerada de alto risco. Mas, por exemplo, na minha segunda gestação foi tudo bem tranquilo. Então, assim, é alto risco, mas não é tanto assim. É só pelo caso mesmo se houver crises fortes e isso pode acabar prejudicando, né, a gestação. E eu tô aí à procura de um médico para me acompanhar, queira enfrentar parto normal comigo, porque eu quero de novo ter um parto normal como eu tive da Elizabeth. E as ecografias, comecei a ter cólicas, foi correndo pro hospital, né, porque na minha primeira gestação eu perdi com 7 semanas e eu tive muitas cólicas, muita dor nas costas. Então, no meu primeiro sinal de cólica dessa gestação, eu fui correndo pro hospital. Eles fizeram uma ecografia, só que tava muito cedo ainda, graças a Deus, porque eu tava com medo também dessa gestação ter muito tempo e eu ter ficado muito tempo tomando remédio estando grávida. Mas ainda bem que tava bem no comecinho mesmo, então não deu pra ver o coração, não deu pra ver muita coisa na ecografia. Aí eles fizeram o exame de beta pra ver se a gravidez estava evoluindo e, graças a Deus, também estava evoluindo muito bem. Os meus primeiros números do beta foi 1.300 e quando fizeram de novo eu já tava com 9.000, então evoluiu bastante. E então foi concluído que as cólicas era uma coisa normal da gravidez, não tinha nada de diferente. Eu optei, né, por não tomar Buscopan, dipirona, paracetamol, essas coisas, e eu optei por parar de fazer os meus exercícios e as minhas atividades e tentar ficar mais tranquila. Então eu tava fazendo natação, tava fazendo caminhada, eu parei com tudo pelos 3 primeiros meses e depois eu vou poder voltar. Mas por enquanto, tentando ficar bem tranquila, sem pegar peso, sem fazer muita coisa. E realmente, de fato, a minha cólica foi passando. Então eu acredito que realmente aquela coisa frenética de fazer exercício, de ter compromissos e ficar mais agitada, isso também pode ter contribuído para a questão da cólica, porque depois que eu dei uma relaxada, que eu parei tudo, a cólica sumiu. Depois, na outra semana, já estava marcada minha primeira ecografia, que no caso acabou se tornando a segunda, mas eu considerava ainda como minha primeira ecografia, porque daí ia dar pra ver tudo, né? E realmente deu pra ver o tamanho do bebê, deu pra ver quantas semanas que eu tô, o batimento do coração, deu pra ouvir também, bem emocionante. E agora eu estou de 8 semanas. Já faz quase um mês que eu parei de tomar todos os remédios e tô só com a quetiapina. E sintomas da gravidez, né? Além dessa questão da cólica, que agora passou, eu tô tendo muito enjoo. No começo eu não estava sentindo tanto enjoo assim, mas agora tá piorando. Cada dia piora mais e eu tenho mais problema quando é à noite. À noite eu fico muito enjoada e com dor no estômago. Nossa, então é bem difícil mesmo. Eu também, quando eu posso e consigo não tomar remédio, eu opto por não tomar. No caso da gestação, né, que é mais recomendável você não ficar tomando um monte de remédio. E até porque não funcionava. Eu lembro que eu tomava Vonal, tomei 1 ou 2 vezes e não funcionou pra nada, era que nem água. Então, o que adianta tomar
tomar se não vai resolver, né? Às vezes eu bebo um limão e daí isso ajuda e espero chegar o dia seguinte, porque quando eu acordo melhor. E outro sintoma também são os seios inchados, né? Eu tava achando que era por causa do remédio, eu tinha acabado de aumentar a dose da Latuda, mas não, já era da gestação, então já houve ali o primeiro sintoma antes mesmo do exame dar positivo. Então, basicamente são esses os sintomas que eu estou sentindo desta gestação. Fora isso, eu estou bem. O meu humor também está bem tranquilo, bem animada com essa gestação que chegou um pouquinho antes, mas já estamos aí cuidando desse bebezinho que está aí por vir. Então agora a Elizabeth, né, vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, eu ainda não sei. Se você tem transtorno bipolar, faz uso de medicamentos e acabou ficando grávida ou quer engravidar, as coisas que você precisa fazer são basicamente as mesmas coisas, né, que uma mulher quando fica grávida tem que fazer, que é ir atrás de obstetra, fazer exame, começar a tomar vitaminas, suplementação e, além de tudo isso, ir no psiquiatra e tomar decisões sobre medicamentos, o que vai tomar e o que não vai tomar. Também tomar cuidado, mais cuidado ainda com o seu humor, né, se vigiar bastante, tentar ficar bem tranquila, porque todo o estresse, toda a tristeza, tudo isso acaba passando pro bebê e acaba prejudicando. Então, acho que as primeiras coisas que se deve fazer são essas mesmo. São tantas coisas, mas, por fim, vale a pena. É possível a gestação na bipolaridade. Parece um pouco mais complicado, de fato, é um pouquinho mais complicado por causa dessa questão da medicação, das crises, mas nada que não seja impossível, né? Eu tenho aí a prova da minha filhinha agora de 1 ano e 8 meses e está dando super certo, né? Apesar de todos os desafios normais que a maternidade existe e dos desafios normais que a bipolaridade existe. Então, a diferença é que nós temos dois desafios, tanto a gestação, a maternidade, quanto a questão de cuidar da bipolaridade. Fiquem atentos, então, para os próximos diários de gravidez que eu vou gravar. E daí eu vou contando como que está a minha gestação, como que está a questão da bipolaridade, como que está as duas questões juntas, certo? Então é isso. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!